Por que que alguns líderes são admirados, são requisitados, cada vez mais as pessoas querem estar próximo deles, enquanto outros líderes, as pessoas querem distância, as pessoas não querem atuar juntos, as pessoas fazem questão de pedir demissão para ficar longe desse líder. Eu quero comentar hoje aqui com você sobre algumas características de liderança. Se você acompanha o podcast, eu tenho outros episódios que eu também comento sobre isso. Contudo, nunca é demais falar sobre esse tema. Eu comentei na capa que seria 5 atitudes ou características de liderança que você pode incorporar em você. Contudo, nesse episódio eu quero te mostrar que existem bem mais de 5, então não serão apenas 5 que nós iremos ver. Você vai ver que um verdadeiro líder de sucesso, ele tem até mais características e por isso eu vou te entregar 10 atitudes para você ter sucesso como líder aqui. E fica super atento e atenta porque a última talvez seja uma que nunca esteve no seu radar e se você adquirir essa característica a partir de hoje, eu tenho certeza que a única coisa que você pode esperar no futuro é o seu sucesso. Então fica comigo. Eu quero falar com você sobre 10 atitudes, características, perfil de um líder que você pode incorporar hoje mesmo para ter respeito, admiração e sucesso por onde você passar. Olá, líder, se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Leaderflixcast, é o nosso podcast sobre liderança e gestão de pessoas, o podcast que vai levar a sua liderança diretamente para o sucesso. Se é a primeira vez que você está aqui, eu convido você a ir no topo do podcast procurar um botãozinho chamado seguir. Você vai apertar esse botão e vai ativar o sininho verde. Diogo, por que eu devo fazer isso? Simples, porque quando eu coloco um novo episódio, você é notificado e notificada. Sem fazer isso, talvez você não será informado sobre temas que realmente farão a diferença aí na jornada da sua carreira, te levando diretamente para o sucesso. Então, se você está no YouTube, é um inscrever-se. Se você está no podcast aqui do Spotify, é o botão seguir e ativar o sininho verde. Também, por favor, compartilhe essa informação com líderes, pessoas dentro do seu ambiente de trabalho. Se você é um líder, um dos grandes papéis de um líder é desenvolver pessoas. Eu sempre repito e sempre vou repetir, porque até nessa etapa aqui de introdução é aprendizado, é aula também. Então, um líder é um desenvolvedor de pessoas. Então, o grande papel do líder é sempre formar novas pessoas, fazer o outro crescer. Então, por favor, compartilhe com as pessoas aí que você acredita que pode ajudar essa mensagem, tá legal? E no final deixa seu comentário, é bem bacana a gente fazer essa troca, eu sempre gosto aí de fazer essa interação com o pessoal aqui. Um abraço para todos que sempre estão interagindo aqui no podcast e a gente segue aqui por vocês, né, para realmente fazer o sucesso de vocês acontecerem, tá bom? Então vamos lá, líder. O que nós vamos falar hoje? Sobre características que levam o líder ao sucesso. Eu comentei com você que na capa a gente colocou 5 atitudes, 5 características de um líder, mas eu vou te entregar 10 aqui. E antes de começar, eu quero te explicar o que é virtude, porque nós vamos falar sobre a virtude de um líder, né? Por que um líder, por que é importante um líder ter virtudes? E aí, de repente, a primeira pergunta sua é, Diogo, mas o que é virtude? Se a gente for levar para o lado da filosofia, ela vai falar que trata-se da ética. Ela pode ser definida como uma qualidade moral ou uma excelência de caráter que permite a uma pessoa viver de acordo com os valores elevados e agir corretamente para alcançar o bem. Tá? Virtudes são habilidades, são disposições adquiridas que orientam as nossas ações e escolhas em direção a um propósito maior. Então, se um líder ele quer direcionar o time dele a um propósito maior, é óbvio, um líder precisa adquirir boas virtudes. E essa é a primeira reflexão. Você já tinha parado para analisar sobre isso? E olha que eu nem comecei a entregar quais são as 10 atitudes e características que eu vou comentar aqui com você. Mas a minha pergunta é,
Você já tinha parado para pensar um pouquinho sobre virtudes, aqueles valores que regem as nossas ações, aquilo que realmente é importante para você, a excelência do caráter? Fiz um episódio falando sobre o poder do caráter, né? O caráter do líder. Recomendo que você passe lá depois para assistir esse episódio. Porque entender isso é tudo, cara. De repente você estudou muita parte técnica, você entendeu que isso seria suficiente para o sucesso, aí você começa a se tornar um líder e você, de repente, talvez, você percebe que você fala e o seu time não te escuta, você não, de repente, as pessoas não conseguem engajar dentro de um projeto junto com você. A primeira reflexão que a gente tem que se fazer é: como é que estão as minhas virtudes? Como é que está a minha qualidade moral? A minha excelência de caráter? Será que eu tenho pecado um pouquinho nisso? E a gente vai aprofundar esses temas aqui, né, porque eu quero trazer para você o que são essas atitudes, essas características que um líder deve ter, tá? O primeiro que eu quero comentar contigo é o que eu sempre comento aqui em diversos episódios, que o ponto número 1 é a integridade. Um líder com integridade, ele age de forma ética, ele não inverte seus valores dependendo da circunstância ou do contexto. Me explica isso melhor, Diogo. Vamos supor que você sempre foi uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter, e aí você entra em um ambiente que, para você se dar bem, você precisa agora entrar em alguns esquemas. Você tá entendendo o que eu tô falando? Você precisa agora fazer parte da panela, e para você fazer parte da panela, de repente, você vai ter que ter algumas atitudes duvidosas. Cara, na hora que o seu time olhar para isso, a primeira coisa que eles vão perder em você, que é o que o líder ele deve priorizar bastante, eles vão perder a confiança. E um líder sem confiança, ele não constrói equipes e nem engaja. Então, um líder sem integridade, invertendo seus valores, não é? Então, de repente, você faz parte de uma panela, para você ser aceito em um ambiente, você começa a falar mal das pessoas que aquelas pessoas falam. Cara, se você não é uma pessoa de falar mal das pessoas, por que você vai entrar em um grupo para falar mal das pessoas só para ser aceito? Diogo, mas se eu não fizer isso, cara, eu vou ter dificuldades de navegar dentro do ambiente. Eu sei, cara, é difícil, não é fácil a gente andar no caminho da luz, mas é muito mais valioso. Você pode ter certeza, é muito mais valioso. Mais vale você manter sua honra do que perder ela na guerra, entendeu? Então, se você está em um ambiente que de repente as pessoas invertem muitos valores, eu sei, cara, você não vai sair de repente do seu trabalho porque você precisa pagar a conta. Você tem que fazer um cálculo muito bem elaborado, né? Não é tomar decisões impulsivas. O jogo da política da boa vizinhança, mas sabendo verdadeiramente quem você é e quais são os valores que você carrega. O silêncio nos ambientes, às vezes, diz muito mais em relação à sabedoria do que abrir a boca, do que falar. Então, dependendo do ambiente, você tem que fazer boas leituras e navegar de uma forma bem flexível. Não é todo lugar que você vai conseguir encontrar pessoas que têm a mesma integridade que você. Contudo, é importante você saber navegar nos ambientes. É importante você saber fazer leituras dentro do ambiente. E às vezes, o silêncio é a melhor coisa que você pode fazer dependendo do que as pessoas estão conversando. Por exemplo, se você está vendo que as pessoas estão falando mal de alguém, um líder jamais deve entrar naquela roda para falar mal da pessoa. Poxa, o líder não pode fazer parte do café que fala mal das pessoas. Você perde a integridade. Você tá me entendendo? Isso chega no seu time. Não acha que não chega. Isso chega no seu time. Um líder, se ele entra em um lugar sério e ele vê que existe corrupção ali dentro daquele lugar, ou você entra para ser transformação disso,
ou é melhor você não fazer parte disso. É melhor você manter a sua honra. O que é melhor? Manter a honra ou perdê-la numa guerra? Fica a reflexão. Meu pai, ele sempre ensinou isso de uma forma meio lúdica pra gente. O que meu pai falava? Ele falava, bicho, você pode ir pra qualquer lugar. A única coisa que você tem que ter em mente é quando você encostar a cabeça no travesseiro, você vai dormir. Sabe por quê? Porque é na hora que a gente encosta a cabeça no travesseiro é que bate a consciência. Às vezes, você olha aí para essas notícias que, infelizmente, péssimas notícias que nos cercam a todo momento, e você fala: caramba, será que existe gente boa no nosso país, no mundo? Existe, cara. O grande problema é que essa galera precisa despertar. Os bons precisam despertar, porque os maus já estão aí aparecendo na TV, no rádio, nas notícias. Agora você que quer fazer a diferença, você que quer ser uma pessoa diferente nos seus ambientes, fazer a transformação no seu ambiente, a gente precisa despertar, cara. Quando eu abri esse podcast aqui, foi acreditando que sim, existem pessoas iguais a você que faz a diferença nos ambientes. Coração bom, íntegro, agora tem que estar desperto. Seja você a transformação no seu ciclo. E para isso, as pessoas estão esperando por quem? Pessoas íntegras. Diogo, mas os íntegros são mais perseguidos. Bem-vindo ao mundo. O que você acha que aconteceu com Jesus Cristo? O que você acha que aconteceu com Martin Luther King Jr.? São grandes líderes, lutaram por coisas corretas. Agora, não espere que você que faz parte da luz tenha aconchegos nos ambientes, porque não sei se você já percebeu, me parece ser uma luta entre a luz e as trevas. De qual lado você está? E para você fazer parte da luz, a integridade é fundamental. Não tem por onde fugir. Ou você adquire a sua autenticidade dentro dos ambientes, e para isso você precisa adquirir a sua autoconfiança. Você precisa estar certo de que você é um guerreiro de luz para que você possa fazer a diferença nos ambientes. E a integridade é o ponto número 1. Eu acredito muito na diferença que você pode fazer no ambiente que você está. O grande poder da humanidade está na individualidade, não está na massa. Como assim, Diogo? Pelo amor de Deus! Cara, quem são as pessoas que fizeram a diferença? Foram grupos de grandes massas ou foram os indivíduos que tiveram protagonismo e se uniram? Aí sim, aí faz sentido o grupo em equipe. É igual uma banda. Ué, vai fazer a diferença a banda chegar lá para querer tocar e falar, não, eu quero tocar guitarra, mas você nunca pegou uma guitarra? Não, primeiro você se garante naquilo que você faz, e aí esse grupo se une e fica muito mais forte. Esse é o trabalho em equipe, é quando eu com a minha fortaleza, junto com você, com a sua fortaleza, e a nossa união forma um time ainda mais forte. E aí a fraqueza que eu tenho você cobre, a fraqueza que você tem eu cubro, isso faz um time. Beleza? Só que para isso, para a gente chegar nesse estágio, nesse nível, a gente precisa trabalhar muito a nossa integridade, que vem do lado de dentro. Vem do lado de dentro, não tá do lado de fora. E para eu trabalhar a minha integridade, eu tenho que ter o quê? Ponto número 2. Humildade. Anota aí, a próxima característica de um líder é a humildade. A humildade significa o seguinte: qual que é a grande armadilha da liderança? Que as pessoas que estão em grandes posições, e posição não tem nada a ver com liderança, quero deixar isso muito claro. Tem muitas pessoas que estão em posições fantásticas e não são nem um pouco líder. Tem gente que é prefeito, presidente, governador, diretor de empresa e pratica corrupção.
Então, quer dizer, é um líder? Eu deixo para você responder. Envolve liderança isso? Não, isso não envolve liderança. Agora, qual que é a grande armadilha da liderança? Quando estamos em grandes posições, a gente pode ter um grande inimigo nosso, que se chama ego. O ego vai olhar e vai falar, cara, olha a posição que você tá, você não precisa mudar nada. Você tá bem, cara. Aí eu vou trazer sempre a frase de um amigo meu, né, que falava que, sabe aquelas pessoas que você vai conversar com ela e fala, eu sei, isso eu já sei, eu já sei. Aí ele falava que esses as pessoas que é o sabe tudo, né? Falou, esse tá pronto já. Esse já pode ir embora da Terra, né? Porque ele não precisa saber mais nada. Ué, se o nosso grande papel aqui na Terra é evoluir, como que a gente sabe tudo? Não dá, pô, pra gente saber tudo. A gente pode passar 300 vidas aqui, a gente vai ter o que aprender ainda. Eu acho que essa é a grande beleza da vida. Agora, para isso, eu tenho que ter humildade. Para reconhecer minhas limitações, para aceitar feedback, conselhos, orientação e demonstrar que eu estou disposto a aprender com os outros, incluindo a sua equipe. E para isso você precisa ter humildade. Se você acha que você pode resolver tudo sozinho ou sozinha, talvez, pode estar um pouco equivocado a ideia do que é liderança na sua cabeça. A liderança é sua capacidade de influenciar pessoas em busca de objetivo em comum. Só que você não influencia ninguém se você não tem humildade, se você não escuta, se você não compreende as pessoas. Tudo é sobre pessoas. Eu já trouxe exemplos no episódio de Jesus, que você pode conferir aqui no podcast, que em um dos episódios Jesus se ajoelhou para lavar os pés do seu discípulo. Isso foi um ato de humildade. Diogo, eu preciso lavar os pés da minha equipe? Não precisa chegar nesse ponto, eu só estou dando um exemplo, né? O que eu estou falando para você é que tem muitas outras formas de sermos humildes. Primeiro é ter o coração ensinável. Eu sempre falo que para treinar líderes, o primeiro ponto que é interessante a gente observar é se a pessoa tem um coração ensinável. E tem gente que não aceita receber conselho. Tem gente que não aceita receber orientação. Ou ela passa, faz 1 ou 2 encontros com você, tô pronto. Ou ela não cumpre com a sua palavra, ou ela agenda coisas e não comparece. É um pouco da integridade, não é? É um pouco da pessoa trabalhar um pouco da sua integridade, que é o conjunto de características e atitudes comportamentais que, de repente, são esses gargalos que estão te atrapalhando, caso seja, óbvio, a sua situação. Marca agenda e não aparece. Não enfrenta conversas difíceis, fica fugindo das pessoas. Será que isso é a atitude de um líder? Será que essas atitudes fazem realmente as pessoas serem admiradas? Será que faz o seu time confiar em você? Diogo, mas eu não faço isso com o meu time, cara. Assim como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Esse ditado, ele nunca saiu da minha cabeça. Assim como a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Então, se você faz isso com uma pessoa, em algum momento você vai fazer com outra também. Entendeu? E vira um vício comportamental. Eu tô falando aqui com todo amor e carinho e respeito mesmo por você. Todos nós somos semelhantes. Todos nós temos características semelhantes. Então, é importante a gente se observar se em algum momento a gente não tem essa característica. Então, ponto número 1, que eu falei contigo, integridade. Ponto número 2, humildade. Sem coração ensinável, sem reconhecer nossas limitações, a gente não evolui. A gente não evolui. Não ache que nós somos os super-heróis. Super-herói é só em filme. Líder são pessoas humanas que também têm suas limitações e é totalmente natural haver a necessidade da nossa evolução, tanto trabalhando o nosso caráter como ser humano, quanto
trabalhando competências técnicas, com pessoas, enfim. Totalmente natural. Não se sinta chateado ou chateada por isso. Apenas faça uma observação concreta e séria contigo em relação a isso, tá bom? Ponto número 3, a empatia. Pô, cara, o que que é empatia, Diogo? É ser capaz de se colocar no lugar da outra pessoa e compreender as suas necessidades, as suas motivações, os seus desafios em equipe. Quando você faz isso, você cria um ambiente de trabalho mais humano, mais colaborativo, você julga menos. Um dos grandes inimigos aqui, ó, é seu dedo. Como assim, Diogo, meu dedo? É esse dedo aqui, ó, que fica apontando para os outros. Esse dedo normalmente é um dos nossos maiores inimigos na vida, inclusive, porque ele sempre fica apontando para os outros. Mas raramente ele faz isso aqui, ó, ele vira e aponta de volta pra gente. O Dr. Geraldo fez um episódio com a gente sobre o sono. O Dr. Geraldo é diretor do INCOR. Ele teve a oportunidade de trabalhar, de vir aqui no podcast, fazer um podcast com a gente. Ele falou que enquanto tem um dedo apontado para o outro, tem 4 virados para você. E é verdade, né? É interessante esse exemplo. E é o que acontece, porque quando eu julgo, eu perco a capacidade de ter empatia, de tentar me colocar na cabeça do outro e falar, cara, como que essa pessoa tá pensando? Quais são os medos, anseios, que fantasmas que elas estão criando na cabeça delas? Quais são as motivações delas? O que que ela tá sentindo nesse momento? Eu tenho que ter um tato humano. Porque se eu perder essa capacidade humana, é difícil liderar, cara. É muito difícil, porque você não vai entender o que tá por trás ali daquela fala, de repente, da pessoa, daquele jeitinho que ela veio perto de você, aquele olhar, sabe? Tem que ter uma humanização muito grande para você observar esses detalhes. E se a pessoa estiver conversando com você e você estiver aqui no celular, por exemplo, olhando para a tela do celular, meu Deus do céu, cara, não tem conexão nenhuma. Num mundo que tá tão tecnológico, e a tecnologia, eu sou apaixonado por tecnologia. Tanto é que, pô, se não fosse, eu não estaria aqui conversando com você. Contudo, é importante a gente entender que essa tecnologia, ela tirou um pouco da conexão humana de quem não tá desperto. Quem está desperto já percebeu isso. Então você, por exemplo, você vai almoçar e jantar com a sua família, ali é um momento de vocês olharem no olho um dos outros. Não é um momento de ficar no celular, poxa. É o único tempo que a gente tem para sentar em família, jantar, almoçar. Então, quem está desperto percebe isso. Quem não está, preso e sendo hipnotizado ou hipnotizada pela tecnologia. Você está hipnotizado, hipnotizada pela tecnologia? Você tem perdido a conexão com o seu time? Quando alguém vai falar com você, você deixa de olhar nos olhos deles e fica olhando para a tela do computador, para a tela do celular? Como que você encara essa situação? Ponto número 4, líder, que eu quero comentar com você, é a resiliência. Um bom líder, ele mantém a calma diante dos desafios. Ele supera as adversidades, motivando a sua equipe a fazer o mesmo. Como que você vai fazer a sua equipe ficar calma durante uma tempestade se você está agitado ou agitada? Então, a resiliência, ela diz que é a nossa capacidade de se recuperar rapidamente de uma queda, de um tombo que a gente teve. Mas não só isso, né? É também manter a calma diante dos desafios. E para isso você tem que ser o mestre ou a mestre de dominar os seus pensamentos, a sua mente. Se você se perde a todo momento nos seus pensamentos, cara, vai ser muito complicado você tocar um time. Porque o seu time vai olhar para você e já vai ver o capitão assustado. O assustado. Ele vai falar: ih, o barco vai cair mesmo. Entendeu? Então, como você pode fazer para, a partir de hoje, você se sentir uma pessoa mais calma? Quais são as alternativas que você tem
de começar a observar um pouco mais os seus pensamentos. O que você pode fazer aí para você observar mais os seus pensamentos e ter mais autocontrole? Que é esse ponto que eu estou conversando com você aqui. Autocontrole, a sua capacidade de ter autocontrole. Quando você tem autocontrole, você toma melhores decisões, você consegue acessar um fator criativo, você consegue ter mais paz interior. Só que para isso você precisa trabalhar um pouco o controle dos seus pensamentos. Tem líder que só fica pensando em coisa ruim, pensamento destrutivo, não é? Ele fica pensando o que de pior pode acontecer, que já aconteceu com não sei quem, isso pode acontecer com ele também. Ai, meu Deus do céu, como eu posso fazer? Não, eu convido você a partir de hoje a observar e ignorar os seus pensamentos. Pensamento é igual vagão de trem. Já viu o vagão de trem passando? Se você entrar em todo o vagão, você fica perdido, porque você não tem nem destino, né? O vagão pode te levar para qualquer lugar. Então, escolha os vagões que você quer entrar. Você tem esse poder. Toma posse disso. Você tem esse poder de poder observar seu pensamento, ignorar aquele que não faz sentido e voltar a trabalhar. Só que para isso exige presença. Para isso, exige você estar desperto ou desperta para observar seus pensamentos, ignorar eles, viver mais a presença. Não entrar em todos os vagões. Senão você não tem controle do seu pensamento. Você vai ver o quanto isso vai te trazer de paz, de tranquilidade, ser um líder mais resiliente. Todo mundo tá tenso, mas você tá no seu controle. Você tá sob controle ali. Em momentos de tensões, um líder ele precisa recuperar esse autocontrole. Eu sei que é desafiador. Tô falando para você que vai ser simples e fácil, mas eu tô falando para você que é um treino. Começa a observar seus pensamentos. Esse é o primeiro ponto. Combinado? Vamos para o ponto 5, líder. Nós estamos falando aqui sobre as condutas, as atitudes, as virtudes que um líder deve ter. Ponto número 5, visão. As pessoas se movem por visão. É a sua habilidade de enxergar o futuro, planejar e comunicar os seus objetivos de forma clara, inspiradora, para a equipe trabalhar em direção dessas metas comuns. Todos nós vivemos de visão. Pô, cara, eu quero daqui 3 anos fazer isso, tá com aquilo, tá dessa forma, assim, assim, assado. Qual é a sua visão aí? Você tem publicado isso para o seu time? Você tem educado o seu time nisso? Você tem planejado e mostrado os passos para o seu time, para que eles compreendam isso? Porque se o time não consegue enxergar a visão, eles falam, como que eu vou crescer aqui? Não tem visão de crescimento. Então qual que é a grande visão? Big idea, como diria os mais chiques, né? Qual que seria a grande visão aí? Se você for olhar para a sua realidade, se você for olhar para o seu contexto, qual que é a grande visão do seu ambiente? Nós vivemos de visão. Começou o ano, eu já preciso ter visão como que eu quero estar no final do ano. Visão de longo prazo. Chega de visão de curto prazo. Visão de curto prazo até a próxima sexta-feira. Sextou. Meu Deus do céu. Eu já fui esse cara. Mas eu vi que não resolvia a minha vida. Sextou. Não, pô, um líder não pode ter sextou na cabeça, não. O líder ele tem que ter a visão dos próximos 5, 10 anos. Pessoas de sucesso, pelo menos que eu vejo e convivo com elas, elas só falam de visão de longo prazo. Eu não vejo elas falar da próxima sexta. Eu vejo elas falarem sobre, cara, o que eu quero nos próximos 5, 10 anos da minha vida. E elas são, uma outra característica interessante, que elas são donas do destino delas. Elas não delegam a culpa para governo, para isso, para aquilo. Não tô falando que não influencia pra caramba. Mas não determina a minha vida não, cara. O dono do meu barco sou eu. É assim que eu vejo essas pessoas de grande sucesso
enxergarem a vida. Eles são donos dos próprios destinos. Eles definem o que eles querem, colocam as metas e avançam para aquela direção. E se não der certo, eles não ficam reclamando, eles mudam o plano. Fala, esse plano não está funcionando, então vou colocar outro. E assim, eles vão até alcançar. Então o líder, ele tem essa virtude também, da visão de planejar e executar. Você tem obtido visão na sua vida? Você trabalha esse aspecto da visão? Ou você tem uma mente de curto prazo, que as coisas têm que acontecer para ontem, não tem paciência para executar? Tem uma frase, eu quero compartilhar essa frase aqui com você. Deixa eu pegar ela aqui que eu mandei para a galera da mentoria aqui essa semana. As pessoas não fracassam, elas simplesmente desistem antes de dar certo. Peter Drucker. Essa frase é de Peter Drucker. As pessoas não fracassam, elas simplesmente desistem antes de dar certo. Eu quero jogar uma perguntinha para você. Como você se enxerga nessa frase? Você normalmente desiste antes de dar certo? Qual é a sua visão? Você tem publicado essa visão para o seu time? Você tem planejado? Você tem mostrado para o seu time? Então, líderes, eles são donos de visões. Eles constroem a visão. Tudo começa aqui, ó, dentro da nossa cabeça. A gente tem essa capacidade de imaginar. Se eu pedir para você agora fechar o olho e imaginar um elefante rosa voando, por mais absurdo que seja, eu acho que você conseguiu imaginar aí. Essa coisa estranha, né? Um elefante rosa voando. Olha só a capacidade que nós temos. Essa é a sua capacidade de criar visão. Eu fiz isso aqui para você perceber a capacidade que você tem de criar visão. Agora, o que você vai fazer com essa sua visão? Não de construir o elefante rosa voando, pelo amor de Deus, não é isso? Eu quero que você agora possa imaginar quem você quer ser daqui nos próximos 10 anos. Imagina essa cena. Imagina quem você quer ser daqui 5 anos. Olha só como a nossa mente, ela domina a nossa vida e como ela constrói a realidade que você vive. Por isso que eu falei para você, se você tem pensamento destrutivo, o próximo passo é você ter esse pensamento que você teve. Então, cuidado com o seu pensamento. Eu quero trazer aqui para você para você trabalhar seus pensamentos. O nosso pensamento, ele define tanto a nossa vida que eu quero que você imagine você chegando em casa, você sentando no sofá da sua casa ou na mesa ali. E o próximo passo seu vai ser pensar assim, cara, eu preciso tomar banho. E não é que daqui um tempinho você está tomando banho? Você percebe que é a sua mente que vai conduzir na sua vida? Agora imagina se você ficar pensando coisas horrorosas, ruins. O que vai acontecer? Não se surpreenda se essas coisas acontecerem. Então, cuida dos seus pensamentos. Porque é através dele que você constrói a sua visão, que é esse ponto que a gente está conversando aqui. Combinado? Beleza? Então vamos lá. Ponto número 6. Eu prometi 10 aqui para você. Então, ó, o que tá da capa, se eu acabasse o vídeo aqui agora, eu já teria entregado aí para você o que eu prometi, beleza? Mas eu vou entregar mais 5. Vamos lá. Ponto número 6. Responsabilidade. Cara, essa é uma virtude fundamental. Um líder que não tem responsabilidade ou não assume responsabilidade por suas ações ou decisões, cara, desculpa, não dá para trabalhar com esse líder. Por quê? Porque ele vai culpar os outros pelos erros e pelas falhas. Você tá me entendendo? A responsabilidade, ó o dedinho, ó, lembra do dedinho? Virado pra gente. A gente tem que ser responsável pelas nossas ações, pelas decisões que nós tomamos. Eu lembro que teve uma história de um rapaz que trabalhou junto com o Silvio Santos e teve um case, né, bem conhecido, é público esse case, que o
O Silvio Santos, ele tinha um banco, se eu não me engano, Pan-Americano, e aí esse banco teve algumas coisas que aconteceram lá e o banco quase faliu e muitas pessoas iam ficar sem receber, que esse banco ia falir. E aí esse rapaz contou que na mesa, na hora da decisão ali, o Silvio Santos tinha algumas opções. Mandar todo mundo embora e resolver alguns problemas, que tinha muitos, esse seria um deles. Vamos desligar todo mundo e a gente resolve aqui e já era. Só que na mesa ali de negociação, Silvio Santos falou assim: nenhum pai de família vai ficar sem receber por irresponsabilidade minha. Essa dívida eu vou pagar. Uou! Caraca, isso gera uma responsabilidade pra gente. Eu era uma pessoa antes de escutar essa história. Talvez você era uma pessoa antes de escutar essa história. Depois que nós escutamos essa história, a nossa responsabilidade aumenta. Porque nós estamos conscientes do que um verdadeiro líder, de como um verdadeiro líder pensa. Tem uma parte da palavra que fala assim, né? A quem mais será dado, mais será cobrado. E esse será dado que eu interpreto do livro da vida é a responsabilidade de termos consciência de algumas coisas. Então, quanto mais conhecimento, sabedoria você busca, mais a sua consciência te cobra por isso. E tá tudo bem, porque esse é o nosso papel aqui no mundo. É evoluirmos como seres humanos, como seres de luz, ok? Então, quando você aumenta o seu nível de consciência, você automaticamente assume mais responsabilidade. Um líder, ele não fica direcionando culpa para as pessoas. Ele assume a sua própria responsabilidade sobre suas ações, suas decisões. E por esse motivo, por essa característica de caráter, ele acaba ganhando a confiança das pessoas. E quando ele ganha a confiança das pessoas, ele consegue engajar mais. Ele consegue trazer mais pessoas para trabalhar com ele. Ele consegue trazer mais pessoas próximas. Então a grande pergunta é: hoje você encontra muitos culpados? A todo momento você aponta o dedo para alguém para encontrar um culpado ou uma culpada? Ou você, como líder, como gestor, você assume a responsabilidade de tudo aquilo que você faz? Que tipo de líder você é hoje? E o sétimo ponto, líder, chegando na nossa rota final aqui, é a comunicação. Um líder que não consegue transmitir aquilo que está na visão dele, no pensamento dele, para que o seu time execute, fica muito desafiador. Por quê? Porque é a sua comunicação que a pessoa vai compreender, ela vai falar: ah, tá, entendi. E ela executa exatamente aquilo que você falou. E tem uma regrinha da comunicação muito simples, que é: se a pessoa está fazendo errado, se a pessoa não me entendeu, a culpa não é dela. A culpa é minha, que não consegui transmitir direito aquilo que eu passei. Você sempre joga a responsabilidade para você. Não falamos sobre responsabilidade no ponto 6? Por quê? Porque quando você joga a responsabilidade para você, você traz para ti oportunidades de melhoria. Quando você joga a culpa do outro, você interrompe o processo de melhoria. Ou seja, você não vai querer colocar uma nova abordagem para a pessoa compreender melhor. Uma outra regrinha da comunicação que o pessoal fala é: explique de uma forma que até uma criança de 6, 7 anos conseguiria entender. Isso é ter excelência na comunicação. Se eu tô te passando algo aqui, líder, e você não entendeu, a culpa não é sua. A culpa é minha, tá? A culpa é minha. Eu deveria ter transmitido de uma forma mais transparente, mais assertiva, colocar uma ideia de uma forma que você possa compreender, tá? Então, a comunicação é sobre isso, é você ter clareza. Como que você confirma se a pessoa compreendeu? Bom, um primeiro jeito é você, ao final da sua explicação, perguntar para a pessoa:
vem cá, me explica o que eu te expliquei. E aí a pessoa vai te contar. Se tiver distorcido, você tem a possibilidade de ajustar, arrumar para a pessoa executar da forma correta. Um outro jeito é você observar se ela está executando da forma correta. Se ela tiver, sucesso na sua comunicação. Se não tiver, você precisa ajustar, jogando a responsabilidade para você. Não vai adiantar nada você virar para a pessoa e chamar ela de incompetente, que ela não está te entendendo, que é isso ou aquilo. Então, se for a pessoa certa no lugar certo, show de bola, você vai ter sucesso. E pode ser que você esteja com uma boa comunicação também, mas a pessoa não está com um perfil correto para a posição, legal? Então, você vai precisar também ter um olhar de líder para observar. Será que eu estou com a pessoa certa no lugar certo? Beleza, líder? Então, fazer esses checks na sua comunicação é fundamental. Mais importante, ter clareza, transparência, assertividade e confirmar o que a pessoa entendeu. Aí você vai passar muito menos raiva no seu dia a dia, que eu não recomendo que você tenha esse sentimento. Esse sentimento raiva é muito sobre como você controla seus pensamentos, tá? No seu dia a dia. Combinado? Vamos para o ponto número 8, líder. Justiça. As pessoas querem um ambiente justo. Tratar as pessoas de forma imparcial, reconhecer os méritos, resolver conflitos de forma ética e imparcial. Se a pessoa perceber que você está muito do lado de uma pessoa e não de outra, isso não é um problema absurdo. Então, as pessoas querem ambientes justos. Não adianta você ter um queridinho, uma queridinha, só ficar do lado dela. Não. É o olhar que você tem. E aí é um exercício, porque não é fácil, né? Não é simples você trazer justiça para o ambiente. Mas existem princípios éticos que, se as pessoas estiverem fugindo disso, você já pode ter ideia que não é um ambiente justo. Ou seja, o coleguinha ali vive criando conflito e falando mal do outro. Se você dá ouvidos e dá corda, ele vai continuar fazendo isso. Aí vai cair no ouvido de um outro. E aí vai ficar aquele diz que me disse. Então, existem princípios éticos. Eles devem te guiar. Os princípios éticos de um ambiente. Meritocracia para aquele que entrega mais, para aquele que trabalha mais, reconhecimento para aquele que entrega mais e usar ele como exemplo para os outros. Não porque a pessoa é queridinha, mas porque ela realmente trabalha e reconhecer esse trabalho da pessoa. Não é? A pessoa fica de fofoquinha, se você fica ali no meio da fofoquinha, as pessoas, não é justo, o cara tá falando de mim ali, ó, não podia falar diretamente para mim. Esses cuidados, entendeu, líder? A justiça está dentro desse ponto. Então, se observa. Tem algum ponto que eu estou deixando me perder em relação à justiça dentro do ambiente? Um outro ponto, líder, coragem. Não há como um líder inspirar sem coragem. Tem líder que, às vezes, a palavra correta mesmo. Qual que é o inverso da coragem? É muito medroso. Isso está relacionado à atitude. Diogo, mas tem ambiente que é difícil, cara. A cultura aqui, se eu tiver muito coragem, os caras cortam a minha cabeça. Não é assim que a galera fala? Só que ficar muito recuado também não inspira ninguém. As pessoas vão olhar e falar, meu chefe não resolve nada, cara. Tudo que eu peço, ele não consegue resolver. Ele fica com medo de conversar ali com o nosso gerente. Ele não leva os problemas que tem que levar. E a gente aqui sofrendo. E o cara sempre com medo. Então, um líder com medo não inspira. Um líder medroso não inspira. Isso está relacionado ao desenvolvimento pessoal. Você olhar um pouco para dentro, vou repetir a frase que eu sempre repito aqui. Dificilmente um líder fará grandes transformações do lado de fora sem fazer grandes transformações do lado de dentro. Então você tem buscado essa transformação do lado de dentro? Você tem buscado essas lacunas que impedem um líder de ser uma grande referência? Como você se avalia nisso? E o ponto número 10 é a atitude de serviço.
A atitude de serviço está relacionada ao desejo de apoiar e capacitar os membros da equipe. É dar apoio, é estar presente. Se faltar alguém, eu entro junto no jogo. Isso gera o exemplo. É fazer junto. Diogo, mas eu não tenho que delegar? Sim, você deve delegar. Contudo, o seu time precisa ver que você está dentro do jogo com eles. Se ele perceber que você não está dentro do jogo com eles, ele vai falar, esse líder aí não corre junto comigo não, cara. Se você não corre junto, como que engaja? Como que motiva? E aí, dentro desse time, você vai formar novos líderes. E aí você vai saindo daquela camada e olhando um pouco mais de cima. Até você chegar na parte mais estratégica da coisa. E atuar estrategicamente. Mas o seu time precisa perceber que você está disposto a estar ali para apoiar, para capacitar, para servir. Faltou alguém, eu entro em campo junto. Não significa você a todo momento estar com a mão na massa e não delegar. Não é isso que eu tô falando. Falando, faltou alguém, tá faltando pessoas, opa, vamos lá, cara, vou te apoiar, bora. É aquela imagenzinha, sempre lembra daquela imagenzinha. Em vez de um líder estar atrás só mandando, ele vai na frente e o time vem atrás. A energia dele carrega o time junto. Legal? Fechou, líder? Então essas são as características, atitudes de um líder. Se você achou que fez sentido para você esse episódio, por favor, deixa seu comentário aqui. Se agregou muito na sua carreira, por favor, deixa 5 estrelas pra gente, porque ajuda a gente a continuar a nossa missão desse episódio para mais pessoas. Se você entendeu que tá no momento de você olhar um pouquinho para sua liderança, tá desafiador aí, não tá fácil, tá sobrecarregado, sobrecarregada, não sofra sozinho. Vem bater um papo com a gente aqui na mentoria gratuita. Vai ser um prazer bater esse papo contigo, entender um pouco mais da sua realidade. Quem sabe nesse encontro, nessa oportunidade de ideias que nós vamos trocar, você possa encontrar soluções aí para o seu desafio. Só clicar no link aqui da descrição e você me manda um oi, a gente combina de horário, a gente agenda de se falar e trocar algumas figurinhas aí sobre liderança, tá legal? Compartilha com todo mundo aí do seu time. Eu espero você no próximo episódio. Até lá, líder. Valeu! Líder, muitas vezes caminhar na liderança sozinho é como querer chegar em um lugar sem um mapa. Por isso, se você quiser participar da mentoria gratuita, é muito simples. Aqui embaixo, na descrição deste episódio, ou até mesmo na aba sobre, tem um link do meu WhatsApp. Você pode clicar nesse link e me mandar um oi para que possamos agendar um dia e horário para nos falarmos. Espero muito poder te ajudar nos seus desafios diários de liderança. Não dá para chegar em um destino sem um mapa, né, líder? Te espero no próximo episódio. Até lá!